A ideia foi da minha filha, do saudoso Ney Prado, quando nós discutimos a necessidade de um instituto, não um instituto para divulgar direito, para divulgar economia, para divulgar filosofia, mas um instituto de reflexão, de interrogação das diversas ciências, das três ciências. Quer dizer, uma especulativa, que é a filosofia, que é o embasamento praticamente de todas as ciências, o direito, porque a sociedade só existe organizada pelo direito, e a economia, porque é a base, você a Academia Internacional de Direito e Economia, quando eu, Roberto Campos, Delfim, Mário Henrique Chemos, Moreira Alves, Manuel Gonçalves, pensamos na Academia, Carlos Longo, Celso Martoni, era conseguir um diálogo, uma possibilidade de entendimento de ciências que teoricamente não conversavam entre si através dos seus intérpretes, até mesmo da história do Brasil. Se nós analisarmos o Brasil naquela ocasião, nós tivemos uma época em que o Brasil era dirigido pelos bacharéis de direito, veio a Revolução, foi dirigida pelos economistas, depois veio a Constituinte, então esse diálogo se fez necessário. E nós achamos o seguinte: todo embasamento pragmático do direito e da economia é um embasamento daquilo que está acontecendo, daquela realidade, daquilo que tem que ser solucionado, de como é que a sociedade tem que ser organizada, como é que ela vai desenvolver ou não. Mas se não houver um embasamento filosófico, isto é, aquilo que representa os princípios, a própria razão de ser, do ser humano dentro da sociedade, qual o seu papel, afinal de contas, através da razão, nós não sabemos por que existimos, por que existe o universo, por isso, por aquilo. Então, encontrar embasamentos filosóficos que justifiquem, entendeu, um trabalho, uma concepção antropológica mais abrangente desse diálogo comum entre o direito e a economia. Foi daí que surgiu a ideia do Instituto, que não era para ter meu nome. Eles puseram a minha revelia contra a minha vontade. Mas puseram o nome, eu continuo dando colaboração. Eu apenas não fiquei na direção do Instituto. Mas a razão de ser da fundação do Instituto era ter um acréscimo de fundamentação para esse debate, que é o debate do século XXI, entre direito e economia, com princípios basilares, e que são princípios de rigor da civilização ocidental, entende? Para, enfim, de alguma forma colaborar refletindo sobre o país. À medida que você vai ficando velho, você vai percebendo que, enfim, tem que se entrar em diversas outras ciências, e com isso eu fui entrando no campo de filosofia, direito, economia, história, etc. Eu também sou da Academia Paulista de História e tenho livros de história também publicados. E se analisar a história da humanidade, nós vamos vendo, ela passa constantemente por períodos de tensão. Mesmo a minha segunda tese acadêmica, que foi na USP, o livro quando saiu foi até prefaciado pelo Roberto Campos, o avô do ex-presidente do Banco Central, era sobre o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. E é evidente que na preparação da tese para a USP, eu tive que examinar todas as grandes tensões na história da humanidade que geraram possibilidades de guerra ou não. Hoje nós estamos vivendo um período de uma tensão que pode se resolver sem nenhum problema, mas não é muito diferente daquela que nós vemos de conflitos que antigamente eram regionais e que no século XX se transformaram em conflitos internacionais. Por exemplo, nós tivemos esse choque da Primeira Guerra Mundial. Foi um choque chamado de Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra europeia, de realocação geográfica de potências. Mas já a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra internacional, com o Japão entrando, a Ásia entrando, a África, a própria América, o Brasil passou a ter aqui mesmo navios afundados nas costas. E sempre com atenção desses crescimentos de governantes que, num determinado momento, acham que tem que constar. Nós temos um cidadão que, evidentemente,
querendo voltar a ter a Rússia no velho estilo das repúblicas socialistas soviéticas. As condições que ele põe para a paz na Ucrânia são impossíveis. Não ter exército, não entrar na OTAN, tirar o Zelensky e ainda dar uma parte do território, porque vale dizer, a ideia, em Polônia tem, em Finlândia, os orçamentos foram de 2 trilhões para 5 de armamento de todos os países europeus para poder enfrentar um perigo maior. Temos hoje com um deslocamento de choques entre o Oriente mesmo, que é a China, e os Estados Unidos em tensão. O Trump é um cidadão que, enfim, é um liberal, um empresário, mas é também aqueles empresários que sempre arriscaram as suas empresas e está arriscando como presidente. Ele está aí fácil, todos os países negociaram, nós não aprendemos a negociar, estamos sofrendo, mas estamos sofrendo o impacto. E hoje nós estamos com o caso do Oriente Próximo, que é perigoso, com o problema da China querendo fazer um novo eixo de poder, e o Brasil se tornando um satélite da China por causa do Lula, os Estados Unidos não querendo que isso aconteça com a América. O Rubio é um descendente de cubano, sabe o que representou em Cuba o comunismo. E nós temos uma Europa hoje extremamente preocupada com a Rússia, porque isoladamente nenhum país tem condições de enfrentar a Rússia, apesar do PIB da Rússia ser igual ao PIB do Brasil. O que vale dizer, nós temos 2 trilhões e 100 bilhões de dólares, a Rússia também tem, mas já tem o maior arsenal atômico do mundo, maior que dos Estados Unidos, o que representa uma preocupação. Então, há uma tensão muito semelhante àquela do início da década de 10 do século passado, ou do início da década de 30, 35, na Alemanha, quando, inclusive, os aliados cederam a Tchecoslováquia para que parasse o Hitler, e o Hitler invadiu em seguida a Polônia. Hoje, a própria proposta que o Trump fez de ceder uma parte da Ucrânia para a Rússia, eles não aceitaram, porque os sonhos do Putin são sonhos e são ditaduras. A China é ditadura, a Rússia é ditadura, a Irã é ditadura, a Nicarágua é ditadura, Cuba é uma ditadura, a Venezuela. Os amigos tradicionais do nosso presidente são amigos ditadores, né? E, então, essa tensão internacional, nós não temos protagonismo nenhum. E pretendemos ter um protagonismo que não tem, e por não termos esse protagonismo, nós transformamos em satélite da China. Agora, o que ocorre dentro do Brasil? Também nós estamos vivendo um problema de uma nação dividida. Porque o presidente Lula, ele tem poder, mas hoje está cada vez com menos povo. A própria rejeição dele é grande. E o fato de ainda não ter um nome carismático capaz não significa que isso não venha a aparecer. E no momento que o poder judiciário se transformou num poder político também, nós passamos a não ter o que sempre aconteceu na história do Brasil, o poder judiciário ser um poder de equilíbrio, e não um poder partidarizado para uma das facções que estão em luta no país. Então, a tensão dentro do país, ela tenderá a crescer. Por quê? Enquanto os outros países, quando o Lula ele jogou uma tarifa para poder negociar e reduzir, negociaram, o Brasil está dobrando a aposta. No dobrar a aposta, nós não temos suficiente força para poder enfrentar. O próprio Evangelho, o Cristo disse que se tiver 10 mil homens, o rei vier com 20 mil homens, mande o rei negociar. Temos que saber, na arte da guerra do Sun Tzu, nós temos aí, diz o seguinte: a arte da guerra é também saber quando negocia e quando guerreia. Tinha um amigo, e tem um amigo, o general Adalberto foi, não sei se lembra, ele foi chefe da Casa Militar, o presidente Fernando Henrique era muito meu amigo e escreveu um livro muito bom, inclusive participamos de bancas de doutoramento, de mestrado na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, as 13 lições de Sun Tzu. Ele tem um livro analisando como se pode aplicar em política isso. Nós estamos fazendo tudo que está de errado. Tudo que está de errado. Entende? Então, o que vai acontecer? Nós vamos pagar um preço por esse dobrar a aposta.
Esse preço é ruim porque, de um lado, economicamente o país não está evoluindo, nós estamos com um arcabouço furadíssimo. No mês passado, tivemos maior déficit de contas públicas, 59 bilhões. Déficit, só tivemos um déficit maior na pandemia porque o mundo inteiro teve. Houve uma recessão mundial, o que representa. E agora, dobrando a aposta, no momento que vamos perder mercado, e o governo terá que auxiliar os setores que serão prejudicados, nós vamos correr. Os resultados dos juros teriam que ficar elevados, o Galípolo vai ter que segurar o máximo com isso não permite desenvolvimento. Então, nós estamos fora a crise internacional, com uma crise interna que tem que ser avaliada, mas a época em que o Lula era pragmático, nos 2 primeiros mandatos, que tinha um nome chamado Henrique Meirelles, que segurava a economia, ele já não tem mais isto. Ele tem uma equipe que não tem o talento de um Semerson, Campos, de um Delfim, etc. E essa é a razão pela qual eu acho que ainda temos aí umas nuvens que não estão sendo afastadas do horizonte brasileiro. Eu acho isso importante, até porque nós estamos com um discurso em Brasília radicalizado, inclusive do poder. Eu sou amigo dos ministros do Supremo, ele não deve estar gostando muito das minhas últimas posições, mas eu tenho livros escritos com 6 deles, participei de bancas de doutoramento com alguns, participo de academias com muitos deles, e tenho admiração como juristas por eles, e diviso deles porque eles transformaram aquilo que na Constituinte eu vi. Vocês veem, por exemplo, esses livros azuis, são os 15 volumes que eu e o Celso Barros comentamos da Constituição Brasileira, mais de 10 mil páginas. Eu passei 20 meses lá, em contato com o Bernardo. Ainda no próximo dia 2, eu vou dar uma palestra no Conselho dos Notáveis, cujo presidente é o relator da Constituinte, Bernardo Cabral. Então eu vejo, de um lado, Brasília com um discurso radicalizado. O Lula deixou de ser pragmático para ser ideológico e quer punir de qualquer forma o Bolsonaro. Do ponto de vista Bolsonaro, do ponto de vista estritamente jurídico, não para mim nada de golpe de Estado, porque um golpe de Estado teria que ter um início. Gente armada na rua, soldados na rua. Não houve. Segundo lugar, houve uma bagunça igual àquela que o PT e o MST organizaram no Congresso Nacional no governo do presidente Michel Temer. Terceiro, dizer que um papel não assinado é minuta de golpe. Eu comentei o artigo 137 da Constituição. Um estado de sítio, primeiro, é um instituto que existe na Constituição. É o artigo 137. Segundo, só pode ser autorizado com maioria absoluta do Congresso. O que vale dizer, aquele papel, mesmo que assinado, eu apostaria 100% que o Congresso não apoiaria. E terceiro lugar, precisa ser 2 hipóteses apenas no 137. Guerra externa ou uma violenta convulsão nacional que obriga o Estado de sítio. Quer dizer, então o papel não tinha objeto, que aquilo não poderia ser, dependeria do Congresso, que não apoiaria, teria que ter assinatura, então dizer que é uma minuta golpista, enfim. Então, para mim, foi uma bagunça, uma baderna, que tinha que ser punida com baderna, um golpe de Estado. Imagine prender um punhado de soldados, 1.700 pessoas, e uma delas tinha um canivete ou semelhante. Então, eu nunca vi. No livro que eu escrevi, prefaciado pelo Roberto Campos, eu mostro como é que fazem os golpes de Estado, o que aconteceu na história do mundo. Então, para mim, na verdade, o que houve é que o Lula, que foi preso anteriormente, ele e o Bolsonaro têm um discurso mais radical, os dois, fazem com que, e o Poder Judiciário, 7 ministros foram indicados pelo PT, entende? Significa que, apesar de serem grandes juristas, hoje tudo o que eles já disseram fora dos autos demonstra que eles vão condenar o presidente Bolsonaro. Então, essa tensão prejudica, indiscutivelmente, uma reflexão mais tranquila num momento de tensão, porque o pior pode acontecer num momento de tensão política nacional e internacional, o pior que pode acontecer
é o cidadão raciocinar com serenidade. Nos momentos difíceis, normalmente o impulso tem que decidir rapidamente, muitas vezes leva a incorreções. É nesse momento que você tem que dizer o seguinte: como eu estou com pressa, eu vou ter que decidir devagar. Resultado, não há um diálogo que deveria. Então, um fórum que a gente possa efetivamente colocar uma reflexão mais ampla, não ideológica, uma reflexão de dados, de fatos. Lembrando o que disse Roberto Campos ao terminar o prefácio do meu livro, em 1971. A melhor forma de se evitar fatalidade é conhecer os fatos. É discutir os fatos sem cargas emocionais, de ódios e radicalizações. Eu acho que, se conseguir isso, acho que vale a pena realmente fazer o esforço. Apesar dos 90 anos, você está falando com um decrépito, mas apesar dos 90 anos, eu sou um otimista. Entende? Eu acho o seguinte: nós estamos passando um momento difícil. E é interessante, por eu conhecer os homens que estão lá no Supremo, eu gosto deles, admiro-os e divido. Acho que eles estão errados. Sou mais velho do que eles, muito mais velho do que eles, mas eu sei perfeitamente da qualidade de juristas deles. Eles tornaram o Supremo Tribunal Federal diferente daquilo que eu vi na Constituição, daquilo que foi escrito. Eles reescreveram a Constituição, mas estão percebendo que eles avançaram também demais. Quer dizer, hoje, eu tenho falando no exterior, eu tenho 45 títulos acadêmicos, tenho títulos no Brasil, na América e na Europa. E livros escritos em 21 países. Então, eu conheço o pensamento e a imagem do Brasil, do Poder Judiciário do Brasil. Eu os conheço, então, quando eu falo no meu Instagram, eu sou muitas vezes criticado pelos meus seguidores por falar bem do conhecimento jurídico dos ministros, porque eu os conheço, e da unidade do ministro. Aí agora eu mostro as minhas divergências. Eu vi, acompanhei, estive lá, comentei a Constituição, alguns dispositivos da Constituição nas audiências públicas que eu fui convidado, eu apresentei e foram acrescentados na Constituição. Então, quer dizer, praticamente, o que eu vejo é que eles avançaram muito, mas está havendo uma resistência mundial contra eles. Por exemplo, as tradições na Espanha, nos Estados Unidos, não são cumpridas, que entendem que aqui não há liberdade de expressão. Os próprios ministros, os livros que escreveram antes de ser ministros, eles são obrigados a decidir contra o que escreveram para poder, nessa linha, de avançar. E isso, evidentemente, nesse momento, é um momento de tensão, eles não estão com condições de voltar atrás, porque seria... Mas, por outro lado, eles estão sentindo na própria pele. Entende? O povo... Eu saía com os ministros, por exemplo, Moreira Alves, que, a meu ver, foi o maior ministro da história do Supremo. Tenho 32 livros escritos com ele. Foi presidente do Supremo, presidente da Constituinte, presidente do Legislativo, presidente do Judiciário, presidente da República. Tudo dentro da lei. Entende? Quando ele vinha para congresso, nós participávamos, entende? Ele abriu 31 simpósios de direito tributário. Eu saía à noite, em plena Avenida Consolação, no restaurante, levava para casa no meu carro, ficava na porta conversando 11 horas da noite, sem nenhuma segurança. E quando eu saía com eles, estava num restaurante, dizia: lá está o ministro do Supremo, veja lá. Era uma situação respeitativa. Eles percebem que a instituição deixou de ter essa respeitabilidade. As pesquisas estão aí. Entende? Agora, a forma como eles estão no momento de poder recuar sem uma demonstração de fraqueza faz com que eles não... Mas, por outro lado, eles estão sentindo esse impacto. Nenhum ministro sai com menos de 4, 5, 6 seguranças. Não pode entrar em estádios de futebol, que são, inclusive, vaiados, coisa que nunca houve. Eu frequento o Supremo, a minha primeira sustentação oral no Supremo foi em 62 ou 63. Nessa época, 5 dos ministros que estavam lá não tinham nascido. Eu já sustentava, eu conheci todos aqueles ministros. Convivi com eles, escrevi livros com eles. Então, há uma necessidade do Supremo voltar a ser o que era, o que foi posto na Constituição. O intérprete da lei. Soberano, fala a democracia, 2 poderes, o executivo e o legislativo. São aqueles eleitos pelo povo.
Porque quem é soberano num país é o povo, que exerce essa soberania através dos seus representantes eleitos pelo povo. Poder Judiciário, eu participei de 3 bancas examinadoras para a magistratura, 2 para a magistratura federal e uma estadual, provei nos 3 concursos somados, com mais de 7 mil candidatos, menos de 100 magistrados, entende? Sei perfeitamente a qualidade dos magistrados, mas não são políticos, não estão em contato com o povo, não são eleitos pelo povo. Quando o Supremo se transformou num poder político, entende? Apesar da qualidade, eles não têm esse contato. E nós temos de ter o referencial do equilíbrio para termos 2 poderes políticos colocados na Constituição e um poder técnico que se transformou num poder político. Mas eu tenho a impressão que eles estão sentindo pela reação no mundo inteiro de que, enfim, não é o que eles pensam que estão dizendo em Brasília, que estão defendendo a democracia, que nós estamos com um devido processo legal, etc., que não é verdade. Eles sabem disso, sentem isso. Eu tenho a impressão que eles sentem isso. E como são cidadãos competentes e inteligentes, eu sou amigo da maior parte deles, eu não sei se eles continuam meus amigos, mas eu continuo amigo deles, sei perfeitamente o valor que tem. Eu tenho a impressão que haverá necessariamente... E se essa eleição de 2026, com a mudança de 2/3 do Senado, eu sou contra qualquer impeachment de ministro do Supremo. Acho que abriria um precedente perigosíssimo para a justiça. Mas acho que há necessidade de eles perceberem que o Senado é o poder mais importante, que é o único que pode julgar os próprios ministros. Entende? Então, dentro dessa linha, eu acho que vai haver um refluxo. Havia um filósofo italiano, Giambattista Vico, ele dizia o seguinte: o mundo evolui por espirais, mas evolui. Sempre o ponto mais baixo da última espiral é mais alto do que o ponto mais baixo da espiral anterior. Se nós examinarmos a história da humanidade, nós sentimos isso. Você pega, por exemplo, quantos anos tem o universo? 15 bilhões de anos. A Terra, 5 bilhões de anos. A vida sobre a Terra, 3 bilhões e meio, 4 bilhões. Os dinossauros viveram 165 milhões de anos. O Homo erectus deve ter menos de 2 milhões de anos. O Homo sapiens, em torno de 200 a 300 mil, talvez um pouco mais, um pouco menos. Neandertal, 50 mil anos atrás. O primeiro documento escrito no Egito, em Sinué, na 18ª dinastia, entende? É um documento escrito por um médico. 6 mil anos atrás. Eles não estavam vivendo 165 milhões. Desapareceram 65 milhões de anos atrás. Há 2 mil anos atrás, para não ficar mal com os convidados, mandaram cortar a cabeça sem julgamento de João Batista. Luís XIV mandou matar um nobre porque tinha um palácio melhor que eles no Tuileries e mandou fazer Versailles. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos... Quer dizer, hoje todo mundo tem mais noção. Mesmo, por exemplo, as mulheres. As mulheres foram maltratadas. Se não fosse o cristianismo, se nós analisarmos o tratamento das mulheres antes do cristianismo, eram maltratadas, mesmo porque o divórcio, etc., naquela época, as mulheres passaram a ter votos no fim do século passado, no começo do século passado. Entende? Quer dizer, o próprio, por exemplo, a escravatura é um negócio violentíssimo, é algo, enfim, de 200, 300 anos, que não é nada no relógio do tempo. Estou falando de 15 bilhões de anos. Então, se nós analisarmos a evolução do ser humano, nas violências, até hoje, temos violência nas guerras, temos violência, mas hoje há uma consciência de que há direitos fundamentais. Então, o mundo vai evoluindo por essas espirais, entende? Mas evolui com uma rapidez do ser humano monumental. E esta evolução monumental do ser humano, entende, é que me faz, não um relógio ridículo dos 100 anos que um ser humano pode viver, mas no relógio do tempo é um salto fantástico.
O Norberto Bobbio, ele tinha um livro que eu gostava muito, que eu gosto muito, tenho lá em casa, chama-se Era dos Direitos. Diz, o século XX teve o mérito de ser a era em que se declarou os direitos, Declaração Universal. Mas o XXI nós vamos conhecer a aplicação dos direitos garantidos. Uma coisa é a declaração, outra é vivê-los. Então, eu acho. E a justiça, no momento em que eles estão começando também, porque a reação da sociedade se percebe, movimentos, pessoal de rua, é evidente que o pessoal diz, não, estamos defendendo a democracia, mas eles estão vendo multidões na rua. Isso nunca aconteceu em relação à justiça. E aí o problema é como criar a ponte de um retorno sem ruptura. Eu, como sempre fui um democrata, eu nunca fiz política de participar do poder público. Mas até 1965, eu gostava, por ser parlamentarista desde os bancos acadêmicos, de defender o parlamentarismo. Inclusive, o Raul Pila, Mendes Sá, pediram e eu presidi o Partido Libertador em São Paulo de 1962 a 64. Decidi nunca mais fazer isso com a ato institucional número 2 em 65. Nunca me arrependi de ser apenas advogado, professor universitário. Fui a vida inteira e estou muito tranquilo de dizer o que penso, sem querer dar atenção a ninguém, de levar o que eu penso. Mas eu estou convencido, entende, de que aquilo que foi formatado volta, porque eu vejo nos fóruns, ainda quarta-feira nós tivemos uma reunião com o Instituto dos Advogados de São Paulo, com a presença de 8 dos sócios que faziam 50 anos do Instituto. Eu já fui presidente do Instituto, sou o mais antigo dos presidentes, desde 85, 86, todos dizendo, falando, e a juventude estava lutando por causa da homenagem que estavam fazendo pelos 8. A juventude estava lá, todos achando que temos que utilizar o que fizemos durante a redemocratização. Porque a nossa palavra é a única arma do advogado. Eu acho que numa democracia nós só temos uma arma efetiva, que é a palavra. E essa, apesar da idade, das limitações intelectuais e físicas que são crescentes, eu sou um insuficiente físico, sou obrigado a andar com um andador, mas a verdade é que a palavra é nosso instrumento, é aquilo que nós temos, é a forma que temos que convencer, é o que nós buscamos, e a reflexão. E eu tenho a impressão que é isso que o Instituto tem a preocupação de obrigar as pessoas a refletirem. Nós temos uma sociedade em tensão, uma sociedade às vésperas de uma eleição. Em 2026 nós estaremos com eleições. Uma sociedade radicalizada, em que a radicalização muitas vezes não permite a reflexão. O que nós queremos é refletir sobre o Brasil, um projeto Brasil independente de ideologias, a partir dos fatos interpretados sem pressões ideológicas. Porque, de rigor, nós temos que encarar os problemas internos do país e a nossa convivência externa num mundo em permanente tensão. Dentro disso, essa reflexão em que vai procurar fundamentalmente mais buscar saídas e caminhos do que firmar posições ideológicas. Essas têm que ser afastadas, porque a ideologia é a corruptela das ideias. Nós queremos ter ideias e não ideologias. Isso eu acho que vocês teriam que pôr.